Esses questionamentos são de cunho da fenomenologia do problema, né? E aí a gente pode se dar conta, por exemplo, que a condição de contorno empregada ela não é muito adequada. Por exemplo, quando a gente volta aqui, o trabalho do Cobain, que nós mandamos pro ano passado, essa foi uma crítica justamente com relação à condição de contorno, né? Nesse problema aqui de cima, nós temos o chão em movimento, né? Moving Ground Boundary Condition, que representa um movimento relativo entre o solo e o veículo, né? Esse movimento ele existe. E em mecânica dos fluidos, sempre o importante é o movimento relativo. Não importa se a gente coloca o objeto no túnel de vento, ele está parado e a gente faz o ar se movimentar, né? Ou se, né, o ar está parado e o carro se movimenta pela estrada, né? É importante sempre representar esse movimento relativo. E na figura de baixo, não existe esse movimento relativo entre o solo e o objeto. E nós observamos aqui que na parte de baixo do veículo existe aí uma aceleração desse momento, né? A cor aqui está um pouquinho mais para avermelhada do que no de baixo. Essa foi uma crítica desse artigo que nós apresentamos, porque na maioria dos trabalhos que são apresentados nós temos essa condição de baixo aqui, que fisicamente não representa muito bem o problema. Isso dá diferença aí sim nas forças aerodinâmicas. Bom, então condição de contorno é sempre algo bem sensível, né? Muita gente experiente acaba aqui cometendo algum tipo de equívoco, né? É sempre importante prestar atenção no problema que está sendo estudado e como melhor representar esse problema, né? Então entram outras simplificações e as leis de conservação que ajudam a gente a melhor entender a fenomenologia do problema, do resultado obtido numericamente. Outro aspecto é mais uma questão numérica, em que aí se observamos convergência, quantidade do resíduo de massa, isso a gente vai entrar em detalhes aí ao longo desse mês. Refinamento de malha. Aqui eu tenho outra crítica também, toma muito cuidado em fazer uma análise global de malha, mas sem se atentar tanto aí aonde realmente é necessário o refinamento da discretização espacial. Temos também cuidado adicional para a discretização temporal em escoamentos turbulentos. E aí entramos mais no aspecto numérico, que precisa aí, de um certo cuidado, né? Então, esses questionamentos a gente precisa, para realizarmos as boas perguntas sobre a análise que está sendo realizada, é necessário entender do fenômeno e da ferramenta, né? Então, da parte do fenômeno em si, aí as disciplinas mecânica dos fluidos 1, 2, tensões de calor 1, 2, combustão, né, se a gente for fazer uma análise com combustão, são as disciplinas que vão dar aí um embasamento melhor para explorarmos o aspecto do fenômeno, né? Com relação ao aspecto numérico, bom, não é escopo aqui, não iremos entrar em questões de cálculo numérico, por exemplo, né, resolução de sistemas lineares, isso já é entendido aí como sabido, né? E aqui entramos em métodos numéricos, em algoritmos específicos aí para o CFD. Então, tendo esses dois conhecimentos, nós conseguimos aí fazer boas perguntas e avaliar aí se o resultado é adequado ou não. Se não for adequado, é sempre importante rever todas as premissas do problema, e isso faz a análise numérica um processo aí iterativo, né? Então não é algo tão simples como botar para rodar um problema já quase que automatizado e ter qualquer resultado, né? É necessária uma análise mínima do problema. Bom, então essa foi a motivação da criação desse curso, dessa disciplina.
né, ela estava no PPC antigo, ela seria retirada do PPC. Eu fiz questão de mantê-la, nem que fosse como eletiva, aí, para a gente realmente se atentar a essa questão da análise. Então, apesar das facilidades, né, a ferramenta ela requer um uso consciente. Temos várias armadilhas aí que a gente chama de piloto de software, né? É só seguir um tutorial, ter um resultado e tudo bem. Não é bem assim, é necessário realmente uma análise. Temos aí uma curva de aprendizado que é relativamente longa. Estaremos dando aqui no escopo dessa disciplina apenas um start, um início. E aí aqueles que realmente se identificarem, gostarem, é recomendado aí a sequência dos estudos desse tipo de ferramenta. Então, vamos lá. Como é que funciona um código de CFD? A ideia aqui é passar uma visão geral para vocês. O código de CFD ele é dividido em pré-processamento, processamento e pós-processamento. Na fase de pré-processamento, nós temos a modelagem do problema como se fôssemos modelá-lo para resolver analiticamente, por exemplo, né? A geometria, né, qual que é o dimensional, as propriedades físicas que serão consideradas, quais as equações que serão utilizadas e as respectivas condições de contorno. Na escolha dos métodos numéricos, aí sim entra um conhecimento mínimo aí sobre como funcionam esses métodos, né? Qual que é o tratamento adequado para os termos advectivos, a escolha de algoritmo para o acoplamento pressão-velocidade e por aí vai. A discretização do domínio, esses são todos os detalhes aí da metodologia que iremos desbravar um pouquinho melhor ao longo do curso, né? Falando assim não dá para ter muita noção, mas temos aqui uma lista, uma série de decisões que nós temos que tomar antes de colocar o caso para rodar. Então, uma vez preparados esses dados, nós temos as equações que descrevem um problema, que são as equações diferenciais. Elas são discretizadas, formando aí um conjunto de equações algébricas, e esse sistema de equações acaba sendo resolvido por a metodologia que se aprende em cálculo numérico, por exemplo, né? Então, aí entra em ação de uma maneira muito bem organizada o conjunto de métodos numéricos para a resolução do campo de velocidades e de pressão. E aí entra um método de volumes finitos, que é um método mais aí culturalmente que vem sendo empregado para a solução de problemas de mecânica dos fluidos, tensões de calor. Existem algumas características aí interessantes que precisam ser observadas na solução iterativa de problemas de CFD, dentre elas convergência, consistência nos resultados e estabilidade da solução numérica. Bom, aqui é tudo ainda meio abstrato, né, o que foi falado nos dois últimos slides. Aqui a ideia é dar uma visão geral de como funciona essa parte do processamento para vocês, né? Bem grosseiramente. Iremos ver isso em mais detalhes do meio do curso para frente. Num primeiro momento, é feito um arbítrio do campo de pressão do escoamento estudado. A partir desse campo de pressão arbitrado, resolve-se as equações de Navier-Stokes e obtemos um campo de velocidades com base num campo de pressão que foi arbitrado. Usamos esse campo de velocidades, esse resultado, para verificar a continuidade, ou seja, a conservação de massa, né? Como se o meu chute do campo de pressão ele é bom, né, na hora que a gente verifica aqui a conservação de massa, ela vai ser satisfeita. Se o meu chute não for muito bom, que normalmente é o caso, né,
vai ser gerado um resíduo de massa em cada parte do domínio de cálculo, né? Então, com base desse resíduo de massa, se ele for menor que uma dada tolerância, então a gente aceita como a solução ela finalizada, mas se esse resíduo de massa ele for maior que uma dada tolerância, numericamente o zero a gente nunca vai ter, né? A gente define uma tolerância, o quanto de resíduo é tolerável. Então, com base no método de acoplamento pressão-velocidade que for escolhido, esse resíduo de massa ele é utilizado para corrigir o campo de pressão que foi arbitrado, e aí resolvemos novamente as equações de Navier-Stokes. Então, essa correção ela depende do método, aí existem diferentes formas de se fazer isso, né? A partir do momento que esse processo iterativo ele se repete, o resíduo de massa ele vai diminuindo ao longo das iterações, e a partir do momento que o resíduo global aí ele esteja menor a uma dada tolerância, o processo se finaliza. Então essa é a forma normalmente aí utilizada para o tratamento aí da solução dos campos de velocidade e os campos de pressão, que o problema clássico que temos lá que é apresentado em Mecânica dos Fluidos 2, em que a solução analítica ela acaba acontecendo para um número muito restrito de casos, né? Então é necessário aí esse processo iterativo para resolvermos os campos de pressão e velocidade. Bom, uma vez obtido o campo, a convergência, né, do campo de pressão e velocidade, nós temos aí muitas informações, né, que são gravados aí em um arquivo, seja no formato ASCII ou no binário, mas quando gravamos no formato ASCII a gente vai ter ali os dados, os valores, a gente consegue abrir, enxergar os valores numéricos das velocidades, por exemplo, né? E são muitas informações aí. Um domínio de cálculo ele pode ter aí 500 mil elementos, né? 500 mil valores de velocidade. Então, para facilitar a interpretação desses dados, fazemos o uso daqueles gráficos coloridos para podermos aí identificar e interpretar esses resultados. Então, temos aí os campos de velocidade e pressão. A partir deles podemos calcular vorticidade, por exemplo, né? É uma variável bastante interessante para o estudo da fenomenologia do problema de escoamento. Quando temos o problema térmico, também temperatura, vários recursos, né, nos softwares aí de pós-processamento, como a apresentação das grandezas vetoriais, isocurvas, o cálculo das linhas de corrente. Também temos aí o cálculo dos coeficientes aerodinâmicos, flutuações de velocidade e coeficientes de transferência de calor, quando é o caso de envolvimento também do problema térmico, né? Então, na interpretação destes resultados, aí, lembrando que sempre precisam ser respeitadas as leis de conservação. Se eu tenho uma análise térmica com condições de contorno entre temperatura ambiente e 500 graus, sem termofonte, eu não posso ter nenhum ponto dentro do domínio com temperatura acima de 500 ou abaixo da temperatura ambiente. Então, essa consistência do resultado ela é interpretada aí o que a gente chama de dentro dos limites, né? E como as grandezas envolvidas elas são transportadas, né? Porque sempre é avaliado aí um mecanismo de transporte, seja de momento, seja de energia aí, do problema estudado. Então, às vezes esse transporte acontece de uma maneira esquisita e precisa ser avaliado aí. Bom, então tudo isso acontece aí no pós-processamento.